Olá, benditos! Estamos de volta para dar sequência à nossa jornada juntos até o Apocalipse com a série 5 Dias de Pesar pelas Lamentações de Jeremias. É uma série curtinha, mas cheia de tensão, tristeza, lamento e muitas lições a serem aprendidas. Durante cerca de 40 anos, o profeta Jeremias alertou os líderes e a nação de Judá a se voltarem para Deus a fim de evitar o juízo que viria sobre a nação. Mas eles insistiam em pecar e romperam a sua aliança com Yahvé. O resultado foi o cumprimento de cada palavra profetizada por Jeremias em nome do Senhor. O livro de Lamentações compõe a coleção de 5 poemas ou 5 canções que mostram uma profunda tristeza pela invasão babilônica que resultou na destruição total de Jerusalém. A poesia fúnebre, como encontramos aqui, era comum na antiguidade. Portanto, o autor das Lamentações estava fazendo uso de uma longa e respeitável tradição literária quando escreveu esse conteúdo. Lamentações é uma obra notável, porque os primeiros 4 poemas são escritos como acrósticos, ou seja, as 22 letras do alfabeto hebraico são usadas em sucessão no início de cada versículo. Se você examinar o texto na sua Bíblia, você vai ver os nomes das 22 letras hebraicas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re e assim por diante. Já o 5º capítulo é composto de 22 frases de apenas uma linha cada e é o único capítulo que não forma um acróstico alfabético. O uso do alfabeto simboliza a expressão do luto em sua totalidade, como nós diríamos em português, de A a Z. Jeremias nunca é mencionado especificamente como o autor de Lamentações, mas é uma conclusão razoável tanto pela longa tradição quanto pela grande similaridade com o livro de Jeremias. É provável que ele tenha escrito essa coleção de 5 poemas depois da conquista de Jerusalém e antes de ser levado para o Egito contra a sua vontade. O livro de Lamentações nos ajuda a encontrar Deus em meio ao sofrimento e como esse processo deve ser acompanhado de oração. Reflita sobre cada capítulo mantendo esse foco. Após a derrota de Jerusalém, Jeremias escreveu pensando na feliz e próspera Jerusalém, agora solitária, vazia e escravizada pela Babilônia. Com habilidade poética, ele descreveu Jerusalém como uma princesa viúva, humilhada, chorando muito, sem ninguém para confortá-la. Em seguida, Jeremias começa a relatar o fato. A nação de Judá foi conquistada e levada para o exílio. O caminho para Jerusalém, que sempre estava apinhado de peregrinos que subiam ao templo para participar das festas sagradas, agora estava completamente deserto. Jeremias entendeu que essa catástrofe era por causa da multidão das transgressões de Judá. A palavra transgressão, usada aqui, tem o sentido de rebelião contra o Senhor, por isso o povo estava sob uma severa disciplina. Depois da tragédia, a angústia mental tomou conta do povo que foi deixado em Jerusalém. Eles passaram a lembrar das coisas preciosas que tiveram no passado, mas agora não havia quem os ajudasse e seus inimigos zombavam da sua queda. Jeremias enfatiza que tudo aconteceu por causa do pecado do povo ao longo de muitas gerações. Por isso, a cidade que antes era digna foi humilhada como uma prostituta que teve sua nudez revelada aos olhos do mundo inteiro, caindo em desgraça total. Jerusalém estava tão imunda que contaminava as próprias vestes com o sangue da sua menstruação. Isso significa que ela tinha mais prazer na sua maldade do que vergonha do seu pecado. Jerusalém nunca pensou que o seu caminho de rebelião a levaria a um colapso tão impressionante. E então Jeremias faz uma oração, como se saísse dos lábios da cidade aflita de Jerusalém. Sem ninguém para a consolar e com seu povo gemendo à procura de pão, tudo o que ela podia fazer era clamar ao Deus que ela havia rejeitado.
Todos que passassem pelo caminho e parassem para a observar, veriam que ela estava sob julgamento divino por causa do seu pecado. Qualquer apelo por solidariedade lhe seria negado. 4 metáforas fortes descrevem os sofrimentos enfrentados por Jerusalém. Fogo de cima, que era nada menos que o fogo da ira divina, uma rede de caçador para os seus pés, que vinha da parte de Deus para deter o estilo de vida pecaminoso da nação, um jugo de animal sobre o seu pescoço, como uma prova da sua total sujeição ao rei da Babilônia, e ser pisada e esmagada como uvas num lagar, simbolizando o juízo divino contra a nação. Cada figura descreve o dia da ira do Senhor. Jeremias é descrito como profeta chorão, e aqui nós vemos que Lamentações foi escrito com os olhos transbordando de lágrimas. E o pior aspecto da tragédia não era a catástrofe em si, mas sim o fato de que eles tinham pouco ou nenhum senso de consolo, nem de Deus, nem dos homens. O próprio Deus havia ordenado que todos os vizinhos de Jerusalém se tornassem seus adversários. Agora, eles a consideravam como uma coisa imunda. O sentido aqui é de uma mulher menstruada, de quem ninguém ousava se aproximar, nem para ajudar, nem para confortar, de acordo com a lei de Moisés. Nos versículos 18 e 19, a Jerusalém personificada confessa o seu pecado e admite que o Senhor é justo. Ela reconhece que seu cativeiro aconteceu porque ela se rebelou contra Yahvé. Ela chamou por seus amantes, pedindo ajuda, uma metáfora usada para referir-se às nações em quem ela confiou, mas eles não ofereceram nenhuma ajuda enquanto a cidade morria de fome. O capítulo termina com uma oração com 2 pedidos. Primeiro, que o Senhor veja o quanto o povo de Judá está emocionalmente angustiado. E segundo, que o Senhor retribua da mesma forma as nações que zombam e até contribuem para a desgraça de Jerusalém. O que temos aqui é uma oração imprecatória, ou seja, um pedido do julgamento divino sobre os seus adversários que refletem a realidade da luta humana e a busca por justiça. Este capítulo nos deixa algumas lições importantes. Reconhecer o sofrimento é o primeiro passo para a cura. A vida nem sempre é fácil e reconhecer nossa dor nos permite buscar conforto e orientação de Deus. Nossas escolhas têm consequências. Permanecer alinhado com a vontade de Deus é crucial para uma vida de paz e realização. Deus é justo e fiel mesmo quando vacilamos, e essa mesma justiça e fidelidade constantes é que nos guiam de volta para Ele. E por fim, este capítulo nos ensina que lamentar é uma forma válida de oração. Expressar nossa dor e tristeza a Deus não é apenas aceitável, mas encorajado. Isso nos permite processar nossas emoções e encontrar consolo em sua presença. No capítulo de amanhã, vamos percorrer o cenário de destruição de Jerusalém. São descrições fortes, mas que nos ensinam quão terrível é desprezar os avisos da palavra de Deus ao longo da caminhada da vida. Eu espero você amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!